Olá, eu sou Raquel Mena, psicóloga. Estou aqui para conversar com o professor Marcos, que escreveu este livro, Luz, Câmera, Ação. Dirige o filme da sua vida financeira. Eu vou fazer algumas perguntas, né, para o professor, para que ele possa nos apresentar a sua obra. Tá bom, professor? A gente pode começar? Nossa. Você poderia começar compartilhando quais são os principais conceitos de finanças pessoais que você aborda neste livro? No livro eu falo do prisma, que é o prisma. O prisma ele é um objeto multifacetado, assim como a vida financeira das pessoas. Eu observo a vida financeira das pessoas como sendo uma, uma parte da vida que tem 6 dimensões. Daí o P é de poupança, o R é de renda, o I é de investimento, o S é de simplificação, um ponto muito importante da vida pessoal, a simplificação. O M de multiplicação, que tem a ver com a formação do patrimônio da pessoa. E o A é de aprendizado, que é uma atividade que a pessoa deve manter a vida inteira, a sua aprendizagem, o seu crescimento em sabedoria financeira. Ok. E assim, você intitulou o livro como Dirige o filme da sua vida financeira, né? Explica um pouco como você utiliza essa metáfora de um filme para ensinar sobre finanças pessoais. Sim, as metáforas elas são muito boas para simplificar conceitos complexos. As pessoas entendem melhor conceitos de alta complexidade através das metáforas, porque elas têm a vantagem de contextualizar e de trazer para perto da vida das pessoas algo que está distante. No caso do filme, né? Com os conceitos ligados a filme, como direção, roteiro, cenário, figurino, todas essas coisas elas são de conhecimento praticamente universal devido à, à presença do audiovisual na vida das pessoas. As pessoas que acompanham novelas, que acompanham filmes, séries, até desenho animado, tudo isso faz parte do audiovisual, telejornalismo. Então as pessoas têm mais ou menos uma ideia, né, do que é um filme, do que é um roteiro, de como é que se configura uma cena. E no livro eu introduzo esses conceitos para que a pessoa possa acompanhar todo o desenvolvimento e associo isso à vida financeira das pessoas para que elas passem a observar as suas vidas como um roteiro que pode ser reescrito a partir da premissa. A premissa você não pode mudar, como no filme, a premissa é aquilo que motiva a história, é o motor da história, a motivação da história. Isso não pode ser mudado. Aí, o que não pode ser mudado? Quando você nasceu, o idioma que se fala quando você nasceu, as pessoas de quem você nasceu, os seus irmãos, a comunidade onde você está inserido. Essas coisas, esse contexto, você não muda. É a premissa. O que aconteceu com você, aconteceu e é a premissa. A partir dali, você vai começar a escrever o roteiro da sua vida e esse roteiro, ele parte da ele parte da premissa, mas ele poderia ser desenvolvido de várias formas diferentes. Você não tem uma maneira só de você escrever um filme através de uma única premissa, por exemplo. Se você diz assim, o que aconteceria se o filho de um advogado malvado escolhesse ser cantor de uma banda de rock? Aí você teria, a partir daí, vários desfechos diferentes. Você poderia ter que o pai do rapaz entra em depressão porque não aceita a escolha do filho, ou o filho acata a escolha do pai e passa a ser um funcionário público deprimido, porque isso tem repercussão na vida dele, na questão da felicidade, etc. Então você vê que de uma premissa você pode ter diversos desenvolvimentos que não são necessariamente obrigatórios. Você pode ter, escolher algumas coisas, algumas decisões dar os caminhos que você vai trilhar. A gente não tem um roteiro pré-estabelecido, né? Esse é o roteiro. Quando eu falo para que você pode tomar conta do roteiro, escrever esse roteiro,
é no sentido de que nós temos um roteiro pré-definido, que é o que é responsável pela maioria das nossas decisões, as decisões automatizadas. Por exemplo, se alguém xinga você, aí você tem uma resposta automática para aquele xingamento. Se alguém faz uma proposta para você de comprar determinada coisa sua, você tem uma resposta mais ou menos automática para aquela situação. Então, o que motiva essas decisões? Na maioria das vezes é uma emoção. As pessoas tomam decisões baseadas em emoções. E a gente não tem que ter escolha em relação à automatização de decisões. Ok. Só que a gente pode treinar nossa mente para que ela tome decisões mais acertadas. Ok, tá certo. E aí você traz aqui nesse livro, né? E você poderia trazer um pouco para a gente, assim, já. Quais são as estratégias práticas que você sugere para melhorar a vida financeira? Estratégias práticas. A primeira coisa que a pessoa deve buscar, que eu acho fundamental, é o autoconhecimento. Porque a partir do autoconhecimento você vai saber o que motiva suas decisões, o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus princípios, quais são os seus valores. E quando você alinha as suas ações e suas decisões com seus princípios, seus valores, você começa a ver a sua vida fluir. Enquanto você estiver agredindo seus princípios, seus valores, você vai ter problemas. E isso faz parte da falta de autoconhecimento. Quando a pessoa não se conhece, a pessoa não consegue se desenvolver exatamente porque ela está, às vezes, agredindo seus valores, seus princípios, e não percebe porque ela nem sabe quais são esses princípios, quais são esses valores. Daí, depois disso, é a questão da gestão do dinheiro com relação à sua mentalidade, à sua postura diante do dinheiro. As pessoas simplesmente não gostam do dinheiro, eu acho que o dinheiro inferiorizam a importância do dinheiro, o dinheiro não é importante, o dinheiro não traz felicidade, essas coisas que normalmente atrapalham a vida financeira da pessoa, porque essa mentalidade negativa com relação ao dinheiro acaba fazendo com que a pessoa faça escolhas para meio que se livrar do dinheiro ou evitar fazer dinheiro, porque ela olha aquilo ali como uma coisa negativa. Mas o dinheiro ele tem uma importância inegável na nossa sociedade porque ele permite as trocas. Imagina, é até possível, utopicamente, você imaginar um mundo sem dinheiro, no entanto, você nunca vai ter um mundo sem trocas. E o que o dinheiro faz, no final das contas, é permitir essa troca de uma maneira mais ou menos justa. Imagina, eu tenho lá uma vaca e eu preciso comer frutas, só que eu não tenho frutas. Imagina se eu precisasse trocar uma vaca inteira por um cacho de bananas, né? Seria uma troca de mínimo justa, conhecendo as propriedades da vaca, as propriedades da banana. E você pode fazer isso. Esse é um exemplo bem grotesco, mas que ilustra bem a importância assim, do dinheiro na geração dos bens, dos serviços que circulam pela sociedade. Ok. O que você traçaria, assim, pensando que eu tinha feito minhas perguntas já, né? Mas a medida que você foi falando, foi surgindo, você trataria como estratégia para a gente conseguir um autoconhecimento? De onde a gente parte para? Tem várias formas de você obter autoconhecimento. Eu, particularmente, busquei conhecimento em livros para saber algumas coisas ligadas à psicologia, ao desenvolvimento da própria aprendizagem, que é uma área que eu atuo, que eu me preocupo. Mas é inegável assim, que você precisa do apoio de pessoas que sabem mais do que você naquele setor. Principalmente quando se trata das questões das emoções. Às vezes as pessoas não reconhecem que têm problemas emocionais quando elas estão cheias de problemas emocionais, às vezes bloqueios emocionais. E daí você procura, se você não tiver condições de fazer isso só através de livros, de autoinstrução, você pode procurar uma mentoria de alguém que consiga fazer isso. Pode ser uma análise, né? Você buscar um psicólogo ou um outro profissional que
possa fazer uma terapia para conduzir a pessoa nesse processo de autoconhecimento. Ok. Agora, você pode nos contar um pouco como foi abordar o aspecto psicológico, né, que a gente já entrou aí, e comportamental da gestão financeira? Como é que você fala sobre esse aspecto da sua vida? Comportamento. Comportamento é uma coisa assim, impressionante em relação aos resultados que a gente tem. Imagina uma pessoa super triste que vai vender uma coisa. Ela está vendendo uma coisa, sei lá, um carro, uma coisa assim. É muito provável que ela faça um péssimo negócio porque ela está muito triste, então ela não tá muito ligando para aquilo ali, ela quer se livrar daquilo ali, sei lá, tá frustrada. Então ela pode tomar decisões financeiras muito ruins. Mas tem outras situações, como as compras por impulso. O que é uma compra por impulso? É como se você estivesse fazendo um pequeno tratamento de alguma necessidade psíquica lá que você tem, alguma necessidade de realização que está sendo trabalhada fora de si. Daí você trabalha, você compra uma coisa para satisfazer uma necessidade que é uma necessidade interna. Temporariamente, aquela compra ali pode gerar uma dopamina e você pode ficar feliz por algum momento. Logo em seguida vem a frustração e o arrependimento, que provocam a geração de cortisol. Você vai ter um momento ali de tristeza, querer se desfazer daquilo. E às vezes você compra e acaba quebrando aquilo e acha que não foi de propósito, mas eu tenho uma desconfiança de que foi de propósito. Né? Você queria se livrar daquilo porque você se sentia culpado por ter aquele negócio que foi comprado por impulso. Tem muitos casos de compradores compulsivos assim, que eles entram num processo de superendividamento rapidamente, depois começam a ter problemas sérios, até de depressão, porque entram num nível de dívida que eles não conseguem mais satisfazer as necessidades básicas. Ok? Então seria importante ter o autoconhecimento, né? Porque você está realmente precisando. Olha só, o que as pessoas mais confundem? Desejo e necessidade. Se você conseguir minimamente separar essas duas coisas, você já tem assim, 90% da sua vida financeira resolvida. Porque os nossos desejos eles são insaciáveis. Não tem nenhum homem no mundo que tenha todos os desejos realizados. Nenhum homem e nenhuma mulher que tenha todos os desejos realizados. E se você não tem o controle desses desejos para separá-los, fazer o que é necessário ser feito e eventualmente poder atender a um desejo especificamente, aí você começa a entrar numa espiral que não tem fim. Porque você quer realizar um desejo, aí depois vem outro, esse desejo fica maior. Quando você realiza esse desejo, você vê que não é tão bom quanto você imaginou. A nossa mente ela tem uma incrível capacidade de fazer com que a gente imagine algo como sendo muito melhor que quando é de fato. Às vezes você está morrendo de vontade de comer uma pizza. Nossa, a pizza é excelente. E quando chega a pizza, não foi tão boa assim. Gostei muito. Porque a nossa imaginação, a gente tem a capacidade de gerar um ideal. E quando a gente vai para o mundo real, a gente tem a expectativa de que o mundo real seja igual ao mundo real e nunca vai ser. Essa expectativa normalmente ela é frustrada. Era a distinção entre desejo e necessidade. Você estava fazendo, né? Para saber o que é que realmente eu preciso, né? Não só o que eu desejo. Quais são os maiores erros financeiros que nós cometemos? Vou falar de um dos maiores erros, tem muitos, mas um dos maiores é o de pensar que não precisa de instrução sobre dinheiro. Nós temos dois tipos de conhecimento. Conhecimento inato, que a gente nasce com ele, a gente já nasceu com esse conhecimento. E tem o conhecimento que não é inato, que é aprendido socialmente. O dinheiro é uma invenção humana. Então, por ele ser uma invenção humana, tem como a gente nascer sabendo sobre dinheiro. E muita gente acredita que não precisa aprender sobre dinheiro, não precisa aprender sobre finanças, não precisa aprender nada de negócio, porque acredita que esse jogo da vida, por onde o dinheiro
manipula constantemente, não tem a necessidade dele aprender sobre dinheiro e por isso ele vai ter desvantagem com relação aos outros que já entenderam como lidar com o dinheiro, como funciona as coisas. Se eu não tenho dinheiro, eu preciso saber como lidar com dinheiro? Olha, quem não tem dinheiro precisa aprender mesmo, porque se a pessoa não lidar com o dinheiro, provavelmente é porque ela não sabe lidar com o dinheiro, por isso ela não busca fazer o dinheiro. Quando você aprende a lidar com o dinheiro, aprende os princípios da gestão do dinheiro, aí você vai aprender. O prisma está na ordem PRI por causa do nome, né? Que deu certo. Prisma com o cubo, que é um sólido multifacetado, que dá 6 dimensões lá da gestão do dinheiro. No entanto, não se começa pela poupança, porque se você não tem dinheiro, você vai poupar o quê? Começa pela renda, e aí tem a estratégia de geração de renda. Quando você entende que você vai apenas trocar energia, você emprega energia em uma coisa e recebe em troca o dinheiro, que é a parte da sua troca de energia. Você aplicou energia em uma coisa e recebeu em troca o dinheiro. Daí você tem as estratégias de geração de energia. Aí depois você passa para simplificação, só que a simplificação ela precisa ter, ser observada desde o início. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Digamos que a pessoa não tem renda nenhuma. Aí ela está vivendo sem renda nenhuma. Evidentemente que quando ela começa a fazer renda, ela vai ter alguns custos, né? É inevitável. Mas o que acontece? A pessoa, em vez de saber que ela está vivendo sem renda e que ela pode simplesmente financiar aqueles custos das despesas por um determinado tempo e aprender a poupar, ela simplesmente ela já se compromete a com várias coisas de modo a se livrar daquela renda o mais rápido possível. Né? Ela recebe, digamos, uma pessoa que terminou um curso de licenciatura e foi ser professor ali no Estado, né? Numa escola do Estado. O Estado atualmente está pagando, o Estado do Ceará, está pagando atualmente cerca de 100 mil reais por professor que trabalha em dois turnos. Aí a pessoa estava numa situação, digamos que uma pessoa dessa tem 24 anos, aí terminou, estava numa situação onde ela não tinha renda nenhuma. E ela não tinha despesas, já que ela não tinha renda, ela tinha despesas, outra pessoa estava puxando essas despesas dela. Aí o que acontece? Esses 6 mil, ao invés de ela começar a fazer uma poupança e depois disso começar a investir, normalmente ela se envolve com pessoas ali do mesmo grupo, e para esse grupo é normal ter dívidas de 30 anos, ter dívidas, comprometer a renda todinha com dívidas. Então, é muito normal para esse grupo. Aí, o que ela faz é seguir o exemplo daquele grupo lá, não aquele grupo. Já que todo mundo faz isso, ela vai fazer também. Mas normalmente quem faz o que todo mundo faz fica lá perdido no meio da multidão. Normalmente quem consegue algum crescimento é o pessoal que escolhe mexer da multidão passiva que ninguém faz. Então, qual seria a distinção que você faria entre, eu acho que você foi falando, foi me vindo aqui, entre sorte e sabedoria? Pois é, o Maquiavel ele dizia o seguinte, que nada adianta você ter, não tem a tradução, porque lá ele fala virtude e fortuna. Mas a gente pode usar a palavra sorte e sabedoria. Se a pessoa tem sorte, vamos supor, no caso de um ganhador da Mega Sena, muitos dos ganhadores da Mega Sena ficaram em situações financeiras piores do que a de antes de terem ganhado o prêmio. Ou seja, pessoas que tiveram sorte, mas não tiveram sabedoria. Daí elas entraram em situação que ficou pior do que elas estavam antes. E ter a sabedoria sem a sorte também pode ser um problema, porque a gente tem a vaidade, né? Nós seres humanos somos vaidosos, a gente tem a vaidade de achar que a gente está atingindo sucesso por conta própria. E está muito longe de ser isso. Para começar, você tem ter nascido já foi um ato de sorte.
já começa por aí. Você não ter morrido até os 5 anos de idade também é por muita sorte, porque você era uma pessoa muito vulnerável. Aí depois você tem uma série de outros fatores que poderiam ter acontecido. Você nasceu num lugar onde tinha terremoto, você nasceu num lugar onde tinha tornado. Então, todos esses elementos que a gente pensa que, mas isso é um exagero. Tem uma série de coisas que podem ter acontecido que não aconteceram. Isso você pode associar à sorte. E tem uma série de coisas que poderiam nunca ter acontecido e que aconteceram justamente com você e que isso beneficiou você. Então, isso foi um ato de sorte. Aí, o que você pode fazer? É estar preparado para as oportunidades que surgem. Que aí você pode associar a sua preparação com o benefício da sorte. Tem gente que fala assim, a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Na verdade, eu não considero sorte como isso. Eu considero sorte mesmo um evento aleatório que favorece a pessoa de alguma maneira. Se não tivesse acontecido, você não teria chegado naquele local ali. Comigo aconteceu muitas coisas, assim, eventos que eu tenho certeza que foi sorte. Porque, às vezes, até em ações, quando eu compro e de repente sobe, aí a pessoa sempre pergunta, mas como é que você sabia, como é que você achou isso? Aí eu digo, é sorte. Mas é sorte mesmo. A pessoa até acha que eu estou brincando, que eu quero esconder informação, mas não estou escondendo informação, é sorte. A maioria das vezes que a gente acerta, eu estou falando com os outros aqui, os analistas aí, né? Fazer suas análises super bem construídas, mas eu pelo menos eu analiso assim, por cima, que eu vejo assim, que mais ou menos faz sentido para mim, e compro, e às vezes acontece isso, a gente tem uma alta forte, mas eu atribuo isso à sorte, que da mesma forma que poderia ter subido, poderia ter caído. Só tem dois caminhos na bolsa, não tem como você dizer o que vai acontecer. Você compra, só pode acontecer duas coisas, subir ou cair. Se acontecer o terceiro fato, ficar estagnado, pode considerar que está caindo, porque tem inflação e você está perdendo dinheiro de qualquer forma. Pois é, gente. A partir do conhecimento adquirido na leitura do livro do nosso professor Marcos, né, você poderá atrelar esses conhecimentos à sorte que porventura venha a acontecer e aí, né, desfrutar melhor da sua vida. Né? No livro eu falo de uma vida financeira mais feliz. Não é uma proposta de muita gente vende a riqueza, não, você vai ficar rico, eu não tenho essa ideia no livro. A ideia é deixar com que as pessoas assumam o controle da sua vida financeira e tenham uma vida financeira mais feliz, no sentido de que elas conseguem andar nesse mundo que é permeado pelo dinheiro de forma mais tranquila, de forma mais satisfeita, tomando boas decisões financeiras, sabendo como cuidar do seu dinheiro, que a maioria das pessoas não sabe realmente como cuidar do seu próprio dinheiro. Então, a ideia é fazer com que você cubra as 6 dimensões da gestão do dinheiro e aprenda a cuidar do seu dinheiro de forma eficaz. Ótimo. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Ou... Eu acho que a gente cobriu todos os pontos importantes do livro. No livro aborda coisas como a compra de motos, os cuidados que você tem que ter na compra de motos. Eu soube de várias pessoas que sofreram golpes muito duros, como transferir 100 mil reais para uma pessoa que era um golpista. Então, assim, tem muitos alertas aqui sobre essas questões. Aí também tem ideias de como você gerar renda pela internet, mesmo prestando serviço pessoalmente. Então, tem muita coisa. Eu acho que eu coloquei coisa demais para um livro que tem 200 páginas, poucas páginas. Então aqui temos um livro riquíssimo, né? Para a gente adquirir conhecimento, né? O dinheiro não vai vir de lovejar, né? Não é mágica, tá? Então finalizamos esse vídeo desejando a vocês uma vida financeira mais feliz.